E não era pro torcedor gremista estar nesse sofrimento, como eu já disse no episódio anterior, tendo em campo Luizito Soares. Mas enfim, né? Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, esse canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos da dupla Grenal e, consequentemente, fazer corneta. Comigo hoje está o colorado Raul. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje está o colorado Raul. Hoje vai ser um episódio mais enxuto, né? Pelo menos equilibrado aqui no que se refere à participação, porque nos últimos episódios só eu de gremista frente a outros 3, 4 colorados, né? Então hoje pelo menos tá mano a mano aqui, um gremista e um colorado e um gremista. Vamos começar falando de Inter, de repente, ou de Grêmio. Não, vamos falar de Inter, porque o Inter jogou em casa, fez uma partida, digamos assim, interessante do ponto de vista técnico, assim, porque protagonizou na rodada e talvez na rodada o gol mais bonito, talvez o gol mais bonito, e um gol importante para a história do clube, né, Raul? Foi o 1000º gol no Brasileirão nesse formato de pontos corridos. Pois então, tudo certo, Gustavo? Pois então, cara, foi um jogo que a gente até tinha que ganhar, né, mas não sabíamos o tamanho da dificuldade que o Inter ia encontrar com o Goiás, né? O Goiás que vinha aí de uma bela vitória, né? Então, eu acho que o Inter ali, ele não subestimou, mas ele preservou alguns jogadores frente ao jogo que tem pela Libertadores contra o Nacional do Uruguai. Então ele se viu nesse sentido de poder, né? E o Depena acho que está voltando a ser aquele jogador que era o ano passado, né? Agora fez um golaço que vou te contar, né, cara? Golaço para vinheta, né? Golaço para vinheta. Até hoje eu falei ainda que foi uma pena, né? O Soares não ter feito aquele gol de voleio, porque nós teríamos aí uma tese para ser discutida durante muito tempo, né, para saber qual o gol mais bonito, que seria ou do Depena ou do Soares. Infelizmente não entrou. E eu vejo assim que o Inter tinha que ganhar, né, foi em busca dos 3 pontos, conseguiu os 3 pontos importantíssimos, foi um placar magríssimo pra caramba, mas a gente sabia, nós torcedores sabíamos que com aquele time descaracterizado do Inter, tinha que ganhar de alguma forma. Mas a gente não sabia que o Goiás ia ser tão resistente nesse sentido, né, Gustavo? Vocês ficaram com a mais um terço do jogo, né? Pelo menos uns 30 minutos ali. Eu vou te dizer que eu assisti o jogo do Grêmio num bar aqui em Porto Alegre e na Cidade Baixa, e aí no bar, num lado do bar tava passando o jogo do Inter, no lado que eu estava tava passando o jogo do Grêmio, e aí passou um colorado em direção ao banheiro e comentou conosco ali, né, os torcedores gremistas: a gente tá jogando com um a mais aí, fica nesse placar de 1-0 dentro de casa, é uma barbaridade, isso não pode ser, não pode acontecer. Embora o Inter estivesse ganhando, ele tava, parece que, insatisfeito. Não sei como é que os colorados estão vendo isso, mas assim, o Inter tá fazendo o resultado, né? Tá invicto no Brasileiro, 3 rodadas, nenhuma derrota, né? O Grêmio tem uma derrota, né? Tem 2 vitórias e uma derrota. Então, nesse ponto, assim, o Inter tá fazendo a sua parte num campeonato que exige desempenho, mas o resultado é muito importante, né? O resultado é mais Sim, sim. importante. É aquela coisa, né? O Inter, como eu te falei, entrou com um time descaracterizado, mas aí depois entrou lá alguns jogadores, né, que fazem parte desse time que o Inter tem montado, né, para ser titular. Então, aí depois da entrada desses jogadores, a situação melhorou para o Inter, né? E a expulsão também ali é que a gente fica achando assim, né? Eu não sei se tu te lembra do Grenal do século. Uhum. Teve 2, né?
o último Inter tinha um a menos, né? Entrou para o segundo tempo perdendo de 1-0. E aí, deu, né? O Grêmio estava indo para finalista. E aí o Inter me vira 2-1, Grenal do século, no Beira-Rio, 2 gols do Nilson, né? E aí a gente fica assim, pô, mas jogou com 10 o segundo tempo todo, tomou um sufoco, até, se não me engano, acho que foi o Casimiro que foi expulso, que era ex-Grêmio, né? Na lateral esquerda. E aí o Inter sobressaiu. E ontem não aconteceu isso. O Inter não aproveitou, por quê? Porque o Goiás, de tal maneira, baixou as suas linhas, né? E conseguiu cadenciar o jogo. Então, assim, a gente até vamos perder, mas não vamos perder de goleada. E foi o que aconteceu. E, claro, para o Inter ali, o Inter fez 1-0 e estava cadenciando o jogo, né? Eu estava satisfeito com aquele placar, a torcida também, que interessava era a vitória, né, para se manter perto ali no G4. Então a diferença aí é muito pouco agora, né? 2 pontos ali, então 1 ponto. Então, quer dizer, fica para o Inter tá tranquilo, né, nessa questão, né? Então, mas eu vejo assim que é a terceira rodada recém, né? E para tu ver assim, né, mesmo que é a terceira rodada, o Inter tem 2 vitórias e 1 empate, né? O Grêmio tem 2 vitórias e 1 derrota, e mesmo assim está embolado ali, está com 6 pontos e o Inter com 7. Então a diferença ali é muito pouca. 2 rodadas já muda tudo. Muda tudo. Não, tá muito no início ainda, é claro, mas é importante essa arrancada aí, né? Porque a gente sabe a importância das primeiras rodadas e das últimas rodadas no campeonato de pontos corridos, né? Para quem quer se manter na elite, para quem quer conquistar vagas para campeonatos internacionais, como é o caso da Sul-Americana e a Libertadores. Então é importante esse ritmo, é importante fazer o resultado. Talvez até nem o desempenho em campo às vezes até nem corresponda exatamente ao resultado, né? Eu vejo pelo Grêmio isso, assim. O que faltou nos últimos jogos do Grêmio? Aí eu incluo o jogo da Copa do Brasil também, né, contra o ABC, em casa, né? O que tem faltado ao Grêmio é o meio de campo, né? O Suárez, por exemplo, é um jogador que ele se apresenta muito, ele é muito colaborativo, só que ele não está recebendo muita ajuda, né? A bola, quando chega para ele, não chega redonda. Ele consegue fazer esse encaminhamento para outros, e até deixando outros companheiros em campo em boa situação para finalizarem bem. Na E verdade, o Suárez não recebe bem a bola. Então, em muitos jogos recentes aí, os jogos recentes, vamos fazer o recorte, assim, digamos, os jogos recentes, o que eu vejo é bem isso. O Suárez, ele fica apagado em campo porque não chega nele a bola. E quando chega, não chega bem. E mesmo assim, em alguns lances ele consegue fazer alguma coisa interessante. Como, por exemplo, contra o Cuiabá, teve 2 lances do Suárez que, mesmo ele apagado durante a partida toda, ele conseguiu 2 lances muito bons. Um parou no travessão, outro parou na defesa do goleiro, que foi esse lance que tu falou aí, que foi um voleio dele que parou numa defesa do goleiro. Enquanto o meio de campo do Grêmio não voltar a ser aquele que, digamos, se consolidou nesse processo de construção aí durante o campeonato estadual aqui, durante o Gauchão, tendo PP principalmente. PP é a peça principal ali no meio, mas tendo a companhia do Carbadio e do Vidiaçante, enquanto não voltar esse trio, a gente vai enfrentar dificuldade. E talvez o Luizito vai continuar nessa seca aí de gols, que está sendo provavelmente um massacre para ele, né? E a imprensa está começando, a imprensa do centro do país quer ver ele fazer gol. E aí pois é, sabe que tu pega ali
exceto o Hulk, né? É, nenhum, nenhum centroavante no Brasileirão, tido como bambambam, digamos assim, Gabigol, quem mais? Pedro, Tem um cara no aqui é Vasco lá, Pedro Pedro Raul. Raul, Pedro Raul. tá? Qual é ali? Cano. Dudu, ah? O Cano. Fluminense. Cano. Ninguém é o goleador do campeonato, cara. Quem é o goleador do campeonato ali é para um desconhecido. Tá entendendo? Então, assim, eu vejo que a coisa está muito nivelada. Tirando o Hulk, que fez 2 gols contra o Atlético Paranaense, tá? Porque também até então ele estava em jejum também. Tá certo? Então, assim, então, eu vejo que a disputa está muito parelha. E é que o problema do Suárez, cara, além do meio-campo, é aquela coisa assim, o excesso de cobrança em demasia, nossa, como torcedor, que o cara é um goleador nato. Por onde ele passou, ele foi recordista. Só que se eu sou torcedor gremista, tá, eu estaria brigando hoje com o próprio torcedor gremista. Porque quantas bolas quadradas ele pega, lapida e larga redonda para os caras fazer o gol e os caras não fazem. É. Né? E aí, assim, e às vezes, quando tu pode notar os gols que ele fez, pô, foram umas bolas quadradas que ele recebeu, nos campos horríveis, né? E mesmo assim ele conseguiu fazer gols, tá? Ah, mas foi o Pedro Henrique, foi goleador do Campeonato Gaúcho. Cara, querem ter isso como título, levem como título. Pois é. Né? Mas agora tem assim, quantas vezes o Pedro Henrique pifou alguém e quantas vezes o Luizito Soares já deixou pifado alguém, cara? Vamos estabelecer essa relação aí para depois começar. Então eu vejo assim, ó, e outra coisa também, né? O Luizito Soares, ele tá mais para aquele cara assim, para ser garçom mesmo, cara. Porque o tipo de marcação que ele está recebendo hoje, os caras já veem uma assim, a gente sabe que o nosso futebol é muito pegado. Eles não deixam o futebol ser solto, livre. Pode ser que agora com essa nova regra da FIFA aí, a gente já pôde ver aí nessas 3 rodadas, que a cera do goleiro ou de outros tantos jogadores está sendo muito bem penalizada, né, Gustavo? Então, assim, não, tu vai pensar 2 vezes em fazer a cera. Porque antes de fazer a cera, os caras davam ali 2, 3 minutinhos. Agora não. Os caras estão dando 7, 8, 9, 10, 11. Tá entendendo? É. E quantos gols está saindo no final desses acréscimos? É. Então aí o pessoal já está começando a se ligar nesse sentido também, né? E eu vejo assim, eu acho que o Luizito Soares, cara, vai ser questão de tempo. Vai ser questão de tempo. Claro, a gente vai pegar assim, ó, dessas 3 rodadas, tá? Pegou o Santos, caído. O Santos, tanto é que olha a classificação do Santos na tabela. Pegou um Cruzeiro que também está subindo junto com o Grêmio, tá? Então está um pouquinho melhor, né? E pegou um Cuiabá que também está na zona de rebaixamento. Então, assim, se a gente for fazer um balizamento, sabe, o Grêmio fez o papel dele, cara. Ganhou do Santos, que está uma naba, ganhou do Cuiabá, que está uma naba, perdeu por 1-0, mas tinha condições também de ganhar do Cruzeiro, né? E jogou de igual para igual. Mas o Inter é a mesma coisa, né? Tá nesse embalo aí com times que estão bem irregulares, né? O Flamengo ontem Muito. perdeu pro Botafogo, né? Por 3-2, se não me engano. 3-2, 3-2. O Flamengo vem numa situação assim, o Sampaoli não ganhou ainda no Brasileiro com o Flamengo, né? Desde que chegou. Não. Não ganhou? Não, ele ganhou foi na Copa do Brasil Ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, né? E, Ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. Libertadores e Copa do Brasil. Então cara, não, mas o Flamengo tem 3 pontos aqui, tem uma vitória, né? Ou não? Deixa eu ver aqui, vou abrir aqui. Mas o Flamengo tá muito irregular. Tá muito irregular. E pegou o Goiás. Vocês pegaram o Goiás agora que tá na zona de rebaixamento, né?
O Goiás tá É, tá na zona de rebaixamento. Não, o Goiás não tá na zona não, de rebaixamento, não. tá na porta de entrada da zona de rebaixamento. Ele tá em 16º. Então, ou seja, tá na parte de baixo da tabela, né? E qual foi o outro que o Inter pegou? Flamengo, Foi o Goiás, Fortaleza. Fortaleza. O Fortaleza tá bem, né? Fortaleza tá bem. Vocês pegaram vocês tiveram sorte, né? De empatarem lá, né? Começaram ganhando, até poderiam até ter ganhado. Poderia até ter Sabe que ganhado. na minha visão, o Fortaleza é aquele time que vai tirar muito ponto no Campeonato Brasileiro. Não porque jogou com o Inter, mas é um time muito bem armado. Esse técnico Vojvoda aí, meu amigo, olha, dá- O Fortaleza fez a mesma coisa que vocês. Fez a mesma coisa. Porque tá com a mesma pontuação. Provavelmente tem 2 vitórias e aquele empate com o Inter. é, Então ele tem uma vitória 3-1 em cima do Corinthians, se eu não me engano. Pois é. Não. O Fortaleza tá bem, assim. Diferente do ano passado. Pelo menos esse arranque aí tá melhor, né? A nossa dúvida ali, quem é que tá lá na frente hoje? O Fluminense Botafogo, perdeu, assim, potencialmente para permanecer na frente do Campeonato Brasileiro ao longo de várias rodadas, é o Inter, ainda é o Inter, o Inter, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo. é. Que A é minha grande O pergunta Cruzeiro para mim vai oscilar muito. Aí logo depois vem o Grêmio. O Grêmio está em construção. A gente tem um time curto. Os jogadores que vêm para substituição dos titulares não têm a mesma qualidade dos titulares. E a gente está vendo isso e eu tenho insistido a cada episódio aqui que o nosso meio de campo não tem jogadores para substituir aqueles que são de fato os titulares das posições. E é lamentável, assim, sabe? Lamentável. Ontem, tu, tu, o Galdino, por exemplo, fez péssimas partidas, mas nos 2 últimos jogos aí, pega o da Copa do Brasil contra o ABC aqui na Arena, e esse último jogo contra o Cuiabá no Brasileiro, o Galdino foi o salvador da pátria. O Galdino nos salvou de um vexame na Arena, naquele jogo da Copa do Brasil, porque nós poderíamos ter saído classificados, mas com derrota. E conseguimos um empate por causa da entrada do Galdino. E agora o Galdino mal tinha entrado em campo, já resolveu a partida pro Grêmio. é. E, Bem. até então mas assim, não é a solução. O Galdino não é a solução. Ele foi solução nesses 2 jogos, mas ele não é uma solução também. Então o problema do Grêmio é esse, é um grupo limitado, tá em construção. O Renato encontrou um jeito, na verdade não encontrou, o Renato tem um jeito, um estilo, que é o toque de bola, é o passe curto, é a aproximação, né? Eu defendo que o Grêmio tenha um segundo estilo na manga para jogar contra times contra o Cuiabá, por exemplo. Que precisa da bola longa, que precisa da velocidade no ataque, sabe? O Grêmio não consegue encaixar um contra-ataque com bola longa. Um contra-ataque efetivo. Até consegue encaixar um contra-ataque com bola longa, né? Mas não tem atacantes com tanta velocidade assim, né? E o Grêmio precisa de jogadores para estabelecer essa estratégia de jogo quando precisa. Nem sempre vai dar para ter o toque de bola e o meio de campo com aproximação e tudo mais, porque sai os titulares do meio de campo, a gente perde o meio de campo. Se abre o meio de campo do Grêmio. Se cria espaço, o jogo fica espaçado, o Grêmio fica espaçado. É incrível, né? O jogador mais importante do meio de campo do Grêmio, eu não tenho dúvida nenhuma, hoje é o PP.
É o cara que vai cartear, é o cara que vai fazer toda a articulação. E claro que ele trabalhando com o Carbadio e com o Vidiaçante ajuda muito, sabe? Então, solta o Bitelo também. O Bitelo tá jogando recuado. E o Bitelo é um jogador que se apresenta demais no jogo. É um jogador que se entrega muito. Eu tenho medo até que ele se machuque por causa disso, sabe? E mais, no jogo contra o ABC aqui, eu ouvi de torcedores do meu lado lá na arena, assim, que o Grêmio vai detonar com o Bitelo. Porque o Bitelo trocou de posição ao longo do jogo várias vezes. Agora vai recuar o Bitelo. Agora vai botar o Bitelo pra frente. Agora o Renato recuou o Bitelo de novo com essa nova substituição no segundo tempo. E aí, quando houve uma troca no segundo tempo, eu pensei assim, agora o Bitelo vai mais pra frente. E foi. Aí o Renato fez uma nova troca. O Bitelo veio mais pra trás. De novo. Acho que quando entrou o Galdino contra o ABC, o Bitelo veio mais pra trás de novo. Quando entrou... Eu não me lembro se entrou o Darlan. Eu vou errar aqui. Se eu... né, não me lembro agora quem é que entrou que eu vi. Agora o Bitelo vai mais pra frente. Darlan? Eu acho que foi o Darlan que entrou, né, no segundo tempo. E aí, agora entra o Darlan, solta o Bitelo um pouco mais pra frente. Mas, cara, os jogadores... O Cristaldo mesmo. O Cristaldo meio que disputa a posição com o Bitelo também. Agora, no jogo de ontem, me chamou a atenção, assim, duas coisas. No jogo do Grêmio, né? Falando no jogo do Grêmio. Gabriel Grando. Para mim, eu acho que foi uma falha ali. Aliás, ele cometeu algumas falhas, né, durante o jogo ali. Soqueou mal a bola, outras errou, coisa e tal. Ali naquele gol do Davidson, que estava impedido, né, aquela coisa toda. E eu vejo assim também, por mais entrega que esse jogador tenha em campo, que é admirado por nós colorados e muito mais por vocês gremistas, é o Kahneman. Né? Kahneman, assim, é um setor muito sobrecarregado, já é a terceira partida, e ele já está com 3 cartões amarelos, já vai desfalcar na quarta rodada. Mas aí também, assim, qual é a segurança de parceria que ele tem? Nenhuma. Nenhuma, né? O Bruno Alves vinha cumprindo uma boa função ali ao lado dele, sabe? Mas realmente, nesse jogo contra o Cuiabá aí, o Grêmio ficou muito exposto em alguns momentos. Mas assim, eu vou dizer, eu gosto do Kahneman, é ídolo. Mas há males que vem pro bem. Essa história de ele ficar pendurado já na quarta rodada e tal, no início do campeonato. Beleza, põe o Gustavo Martins, põe o Vini como titular, sabe? Sei lá, faz umas combinações ali que eu acho que quem falhou no gol do Cuiabá ali, eu acredito que tenha sido o João Pedro, o lateral direito. Eu também. Se a gente for buscar as imagens, replay, a gente vai ver. Eu acredito. E quem falhou no gol contra do ABC também, que a gente tomou aqui na arena, eu tenho a impressão que tenha sido o João Pedro também. Sabe, lateral direito. Eu não sei, eu não me lembro agora, né? Só pegando os lances ali. Mas eu tenho a impressão que... não, contra o ABC foi o João Pedro. Tenho certeza disso. Agora eu tenho certeza, é verdade. O gol do Cuiabá nasceu na esquerda ali. Acho que foi né? Foi na esquerda. Tu quer ver uma coisa assim, o Kahneman, ele dá o primeiro combate, aí ele vai no segundo troteando, se tiver que dar sequência no combate, ele não dá, porque ele já não tem aquele vigor físico como ele tinha 3, 4 anos atrás. Né? E aquela coisa assim, queira ou não, ele ainda vem se recuperando de uma lesão, de um bom tempo parado.
que olha o tempão que ele ficou parado e aquela coisa toda. E aí e o grau de exigência do Campeonato Brasileiro, Gustavo, olha, é muito grande, cara, é desgastante. Ainda mais com duas competições, que é a Copa do Brasil, que para mim é uma mini Campeonato Brasileiro mata-mata. Né? Então, quer dizer, então, ali também vai ser. E agora, tirando acho que um ou dois clubes, os demais todos é Série A, cara. Tudo Série A. Então, quer dizer, assim, a Copa do Brasil está virada num mini Campeonato Brasileiro com direito mata-mata, né? Então, Pois é, e com relação ao desempenho do Inter, agora falando, o que aconteceu lá em Alagoas? O que que deu assim de aqui tudo foi aquela coisa assim, ó. O Inter fez um placar magro em casa, né? Eu não sei até que ponto, não vou me atrever a dizer que subestimou no primeiro jogo, mas quando viu que fez só 2-1, viu que já era tarde, né? Não conseguiu fazer aquele placar, coisa e tal, achou que se logo, aquela coisa toda. Teve oportunidade para isso, teve, mas não soube a efetividade do Inter é aquilo que a gente vinha desde o ano passado falando. A efetividade, a conclusão da jogada no ataque ali, o cara de frente para matar o jogo, também tá horrível pro Inter. Não tá fácil a vida, cara. E o Sabe? Killer, tão contestado, virou herói, né? Não, O ele herói na virou cobrança herói. de pênalti. Ele virou herói por uma noite, né? Sim. Vamos ser bem sinceros, né? Ele virou herói por uma noite. E eu tô para te dizer assim, ó, que ele tá perdendo a posição pro John. Ele tá perdendo. Porque uma coisa assim, ó, o John já tem uma Libertadores como experiência. O Kehler tem, mas era reserva. Entendeu? E o John, a gente pode ver ali, ele, quando tem que fazer série, ele vai lá e faz. O Kehler não, cara. Sabe? Ele não tem ainda aquela tarimba, e as falhas deles ali são gritantes. E eu vou ser sincero, cara. Eu subestimei o Kehler, né, quando foi para a decisão dos pênaltis, porque esse cara, durante a vida toda, nunca pegou um pênalti. Aí o cara, num jogo só, ele me pega dois. Por isso que, para mim, ele foi herói da noite. Ele foi herói da noite. Né? Garantiu a classificação, garantiu a Garantiu a classificação, sabe? E mais 3 milhões e 200 mil. Então, né? Então, mas eu vejo assim, agora, por exemplo, amanhã já temos o sorteio da Copa do Brasil, né? Ah, sim. E aí se pega, tu acha que se pegar um Palmeiras, pegar um Grêmio, pegar um Flamengo, então quer dizer, é só time então grande amanhã, agora é só cachorro louco, cara. Cachorro grande e cachorro louco. Porque, queira ou não, o Flamengo tá um time assim mordido com Deus e todo mundo. Então, o próximo time que o Flamengo pegar na Copa do Brasil vai querer desossar no primeiro jogo. Tá? Quem é que seria ali o mais fácil, digamos? São Paulo, Santos, América Mineiro. O Santos, eu acho. Acho que o Santos. Acho que o Santos. Bahia, que também está classificado. O Bahia também, né? Não sei como é que o Bahia tá. Até tava assistindo o jogo antes da gente. Tava ganhando do Vasco, 1-0. 1-0, Ainda tá ganhando. Então, não, acabou o jogo, acho que ganhou. Ganhou do Vasco. 1-0. Então, olha aí, Gol do então. Tassiano aos 44. Gol do Tassiano, jogando muita bola hoje. Eu vi alguma coisa. Eu assisti o primeiro tempo, jogando muito, cara. O Jacaré, que ele quase fez um gol logo nos primeiros 2 minutos ali. E o time do Vasco é aquele ali, né, cara? O time do Vasco vai ser aquele terrorismo de novo. Então, veja, o Inter, cara, olha, dependendo do clube que pegar agora na manhã, no sorteio,
tem que se dedicar, porque eu vou ser bem sincero, Libertadores vai ter que melhorar muito, e a coisa, como agora a próxima página já começa a funilar, né? Então, assim, vai ganhar do Nacional, vai achar que já está bem. Não é bem assim. Olha só o griteiro que deu no nosso grupo ali, porque o Inter ganhou de 1-0 do poderosíssimo Metropolitanos, cara. Metropolitanos. Eu nem sei o nome do clube. Olha só, cara. Não, esse jogo contra o Nacional vai ser um jogo interessante de assistir. Vou ver em algum lugar esse jogo. Amanhã? Então. Não, é quarta-feira. É quarta. Beleza. Quarta, 7 da noite. Vou assistir no Brechó do Futebol, certamente. vou sair do trabalho e vou parar ali direto. Já é cedo o jogo. Então, o que tu me perguntou, assim, o Inter, cara, Copa do Brasil ali foi um abraço. Olha, agora não tem prognóstico. Não tem. Dependendo do clube que pegar, não vai ter prognóstico. Sim. Mas então é isso. Vamos encaminhar para o final do episódio, né? Como foi um bate-bola aqui entre um colorado e um gremista, né? Dessa vez não contamos com mais participantes, né, nesse episódio. Passo direto a palavra para o Raul para dar o seu recado final aí, já projetando assim, os próximos jogos com quem o Inter vai jogar no Brasileiro, né? Contra o São Paulo, se não me engano. É o São Paulo lá. E aí depois tem o Atlético Paranaense. Casa. Em casa. E aí depois tem o Atlético Mineiro na nova casa deles lá. É verdade. E aí tem um Grenal. 21 de maio. Na Arena do Grêmio. Domingo. Num domingo, 21 de maio. 21 de maio, domingo, A sequência para o Inter não é das melhores. Pois não é das melhores. Não é favorável. Vamos ver aqui o Grêmio. O Grêmio tem o Bragantino na Arena. Fim de semana que vem. Vou estar lá. Porque eu acho que agora vai ser na Arena mesmo. Eu não sei se já acabou aquela punição lá. Já. Vai ser na Arena. E aí tem a duríssimo Palmeiras lá, né, na quinta rodada. Fortaleza, que tá bem, né? Tá em segundo lugar, aí tá um ponto a mais com relação ao Grêmio, mas enfim, por enquanto dá pra dizer que tá bem, vai ser na Arena. E aí tem o Grenal na Arena. Então, as próximas rodadas até o Grenal não são tão fáceis para Grêmio e Inter, né? Não. Aliás, não tem jogo fácil, não dá pra dizer que tem jogo fácil. Mas o Atlético Paranaense tá muito acertadinho, cara. Mas ele enfim, vendeu muito caro. Vou passar pra ti dar o teu recado final, vou deixar tu falar que aí eu falo pra encerrar. Certo. Eu vejo assim, é o jogo da obrigação de vencer e mostrar o que o Inter quer na Libertadores contra o Nacional do Uruguai. Tá? Então, assim, é um clássico sul-americano, é um clássico vizinho aqui nosso. Né? Então, claro que eu acho que aí, neste jogo, até arrisco um palpite 2-0 para o Inter, tá? Mas vai ser um jogo encardido. E o Inter contra o São Paulo, cara, pelo que o São Paulo vem demonstrando, tá? Eu me arrisco a dizer que o Inter volta com 3 pontos de São Paulo. Me arrisco. Até pelo histórico. E dando um pitaco no jogo do Grêmio, o Grêmio joga contra o Bragantino, né? Bragantino. 3 pontos também. 3 pontos pro Grêmio. Um jogo em casa aqui. Eu vou dar o meu recado final, então. Meu recado final é que acredito que o Grêmio possa fazer 3 pontos em casa, né? Vai ser um jogo... não vai ser um jogo fácil enquanto a gente não tiver o nosso meio de campo titular. Não sei como é que tá essa questão. Até no meu recado final aqui fica a cobrança.
Quando é que volta o PP? Quando é que volta o Carbadio? Quando é que volta o Vidiaçante? A gente precisa do retorno desses jogadores o quanto antes para fazer o Grêmio de fato engrenar. Porque senão vai ser um sofrimento a cada jogo. E não era para o torcedor gremista estar nesse sofrimento, como eu já disse no episódio anterior, tendo em campo Luizito Soares. Mas enfim, né? Vamos ver como é que vai ser. A dupla precisa mostrar um pouco mais de desempenho. Pelo menos no que se refere a resultado, a gente está conseguindo. Tanto o Inter quanto o Grêmio. Então tá, pessoal. A gente volta na semana que vem, no próximo episódio. Até mais. Valeu, até mais.